Ele nasceu em Esperança, na Paraíba, e está em Bauru desde 1978. O Câmara Livre de hoje vai percorrer um pouco da trajetória de Edivaldo Bezerra Diniz. Mas se não disser Paraíba, poucos vão reconhecê-lo pelo nome de origem de batismo. Quem é Bezerra e quem é Diniz na família aqui, do pai e da mãe? Meu avô Bezerra tem descendência de judeu e meu pai Diniz, descendência de portugueses, embora eu já procurei na heráldica a origem do nome Diniz, e a mulher da loja diz que é simplesmente um sobrenome fictício, né? Mas eu sei que é português porque nosso sangue é português, o nosso sangue é africano, o nosso sangue é indígena. Então nós temos uma mistura de raças, e isso é muito importante para o ser humano, muito bom. Essa miscigenação na sua família está bastante interligado com a tua própria origem na Paraíba. Sem dúvida. E eu me sinto feliz por ter toda essa união de raças, porque é isso que faz o ser humano se tornar mais forte. E o nordestino é um forte por natureza. Ao contrário do que pensava Hitler, né? Não é a raça pura, é a mistura que faz o bom tempero. Bom, Hitler, eu acredito que era uma pessoa doente mentalmente, porque o que ele fez com a humanidade é totalmente inadmissível. Nós viemos à Terra para ser irmãos e não inimigos. Claro. O que você se lembra de Esperança, da sua infância? Conta principalmente para ajudar no universo geográfico das pessoas, para se localizar um pouco no território paraibano. Bom, eu lembro das pedras, porque é uma cidade, embora seja no Brejo, mas ela faz parte da Serra da Borborema. Lembro do friozinho à noite, né? E lembro das festas de final de ano, a qual eu quando saí de lá para Lugar Grande, eu voltava nas férias e no final do ano o pessoal festeja muito o Natal, com parque infantil, com barracas, com guloseimas. Então eu tenho essa lembrança boa na casa dos meus primos lá em Esperança. Por que Banabuiê? Banabuiê em Tupi-Guarani quer dizer Vale das Borboletas. Então muitas cidades do Brasil perderam o seu nome original e receberam um novo nome, mas é a origem indígena. Seria interessantíssimo manter essa tradição da questão dos nomes, né? Porque tem relação direta com a nossa história, né? É a mesma coisa que mudar o nome de uma rua. Você está há 50 anos acostumado a chamar o nome de uma rua, de repente alguém vem e muda. Não que eu seja contra, mas eu acho que quebra, né? No caso você chega em Salvador, aeroporto Eduardo Magalhães, né? Luiz Eduardo Magalhães, mas antes era 2 de julho. E para quem não sabe, 2 de julho de 1823 foi a data na qual os brasileiros expulsaram os portugueses do Brasil que não aceitavam a independência. Então, na Bahia, ainda hoje, é uma data estadual. Simplesmente trocaram o nome do aeroporto. Então, quer dizer, como eu gosto muito de história, eu acho que a história deve ser mantida. Perde as referências históricas Sem dúvida. Por questões políticas. Sem dúvida. Então eu dia gosto dia, de né? manter as coisas. Né? Eu acho que é importante cada um ter a sua história, da sua vida. Banabuiê, Vale das Borboletas. Vale das Borboletas. Mas existe o Vale das Borboletas? Olha, talvez tenha existido há muito tempo atrás, mas hoje com o grande avanço da construção civil, até o açude de Esperança foi aterrado. Hoje é uma comunidade, para não dizer favela, que se chama Buracão. Porque o pessoal construiu as residências lá, mas não ficou nivelado com a cidade, ficou um buraco. Então, chama O Buracão. Mas tem o Vale dos Dinossauros, na região próxima, na Paraíba. Não tão próximo, né? Longe. Na verdade, de João Pessoa a Souza, que é a cidade que eu pretendo visitar na minha próxima viagem. Aliás, eu fui há 3 anos atrás, mas estava em reforma o Vale dos Dinossauros. Então, eu quero visitar, conhecer um pouco mais da minha terra. Mantém-se as pegadas lá dos dinossauros, sim, a questão exatamente. Arqueológica. É um parque arqueológico e é um sonho meu visitar a cidade de Souza. Na tua infância, onde você morou, os seus pais, sua mãe, você contou para mim que gerou 14 filhos e 8 faleceram. Sem dúvida. As pessoas que vieram de famílias do interior conviveram com as dificuldades, sobretudo dos lugares e da época. A terra, a relação com a terra é diferente do que se tem hoje. Muito que se tira para pôr na mesa
vem do fundo do quintal. Como foi o caso da sua família? Bom, eu fui criado pelos meus avós, eu e uma irmã. Os demais, os 4 que sobreviveram, né, que estão vivos até hoje, que somos os 6, né, foram criados pelos meus pais. Mas eu sempre tive contato com eles. E como a gente sempre morou na cidade, né, meu pai era sapateiro, era engraxate, fazia bico, quer dizer, uma vida difícil, né? E eu morando com meus avós, ele já, quando eu me entendi por gente, ele já estava aposentado. E a minha tia, que é a minha heroína, né, que veio para cá, ela sempre estudou, tanto é que nós mudamos de cidade, de Esperança para Lagoa Grande, de Lagoa Grande para João Pessoa e de João Pessoa para Bauru, porque o sonho dela era fazer uma faculdade, se formar, como realmente ela é uma enfermeira padrão, já é aposentada, mas eu admiro muito a coragem dela, sair de João Pessoa sozinha, enfrentar o sul, o sudeste, porque ela teve também no Santa Catarina, no Paraná, mas eu digo que foi Deus, né, que nos trouxe para cá, porque foi aqui que ela arrumou emprego no hospital de base, trabalhou durante 10 anos, tinha um bom salário, era uma pessoa respeitada, ainda é, lógico, né? Então eu agradeço muito a Bauru, porque foi aqui que a gente conseguiu, né? Hoje eu tenho a minha família, tenho o meu trabalho, né? Inclusive hoje aqui na Câmara eu estou matando a saudade, porque em 1979 eu era funcionário da área azul, antiga Zona Azul, e a nossa base era aqui, tem uma salinha na Câmara Municipal. Então eu recordo com alegria de quando eu comecei a trabalhar. Tem muitas referências. Sem Essa dúvida. sala onde hoje é o estúdio era uma sala de encontro dos vereadores, era a antiga sala de reunião dos vereadores, né? Onde hoje nós estamos gravando aqui o estúdio. Agora, você veio para Bauru em 1978. A relação com a tua irmã, então, e a questão de desbravar o sertão e invadir o Sudeste no bom sentido para buscar oportunidades, como muitos o fizeram, tem relação direta com a tua vida? Bom, foi uma mudança total, Nelson, porque eu cheguei aqui com 18 anos. Eu trabalhava no supermercado em João Pessoa, na rede Paz Mendonça, que é uma rede enorme do Nordeste, inclusive tem em São Paulo também. Eu estudava no Liceu Paraibano, por onde passou grandes vultos da história da Paraíba, né? Inclusive José Luiz do Rego, né? E tantos outros, né? E morava perto da praia, mas devido a essa necessidade da minha tia de ter um salário melhor, de investir na profissão dela, é como se eu tivesse morrido e nascido novamente. Então, quando eu cheguei aqui, foi tudo diferente para a gente. Inclusive a questão do frio, né? A alimentação, né? Tudo muito diferente. Até o sotaque nosso é muito diferente de quem mora aqui no interior de São Paulo. Mas eu tive que reconstruir minha vida, procurar trabalhar, porque época de quartel também é muito difícil, né? Claro. Eu fiquei alguns meses desempregado. Então não foi fácil a minha chegada aqui. Mas a minha sorte é que eu encontrei pessoas boas que me deram a mão, que me ajudaram, que me arrumaram emprego, que me aceitaram como um nordestino recém-chegado, abriram as portas. Então eu sempre tive boas pessoas que colaboraram comigo. Então se eu cheguei aqui hoje, é porque muita gente boa me ajudou e me encaminhou, e me orientou, e me ensinou, e me educou para que eu chegasse nesse ponto hoje. Você tinha o hábito de emprestar livros de amigos ou de conhecidos que tinham livros, ia lendo e demarcando as páginas até onde você... Bom, isso aí aconteceu comigo quando eu era criança em Alagoa Grande, porque eu ia brincar e assistir televisão. Eu não tinha televisão na minha casa, não tinha geladeira. Eu falo para meus alunos hoje em dia que a minha tia foi comprar uma televisão preto e branco. Eu tinha 15 anos de idade. Você assistia na casa do vizinho? Assistia na casa dos vizinhos, dos colegas, né? Então, como eu sempre gostei de ler, gostei de estudar, eu ia na casa desse amigo, que ele tinha uma biblioteca dentro do quarto dele, eu entrava, pegava livro, lia, depois eu marcava a folhinha lá no meio, voltava outro dia para brincar, ia ler novamente, e assim eu consegui ler vários livros. E até hoje a minha paixão é livro, eu gosto muito de livro, estou sempre comprando livro, leio um pouco de tudo, religião, medicina legal, psicologia, filosofia, enfim, tudo que aumente o meu conhecimento, me ajude no meu trabalho, porque embora eu seja um técnico e professor de xadrez, mas numa sala de aula a gente tem que passar de tudo um pouco para as crianças, principalmente hoje em dia,
a questão da cidadania, para que eles aprendam que a cidade é nossa. Não é dos outros, é nossa. E a gente tem que cuidar bem da nossa cidade. Desde o papel que a gente não joga no chão, joga no cesto do lixo, a sala, as árvores, as plantas, para a gente não destruir nada. Porque a cidade fica feia. Então, a gente cuidando, as pessoas vão dizer, puxa, um exemplo, ano passado, eu trabalhei nos Jogos Abertos em Bauru. E a maioria das pessoas que vieram aqui, elas elogiaram a cidade. Elas falaram das avenidas largas, da construção civil, do zoológico, do shopping, da hospitalidade do povo bauruense. Então a gente fica feliz quando ouve que alguém vem de fora, embora eu não tenha nascido aqui, mas como Bauru me adotou, eu também adotei Bauru. Claro. O mesmo amor que ela tem por mim, eu tenho por ela. Então é recíproco, sabe? Então eu falo bem de Bauru onde eu viajo, eu falo que eu sou de Bauru. Eu sou Paraíba de Bauru. Gosto de falar isso. Sou Paraíba de Bauru. Paraíba, quando o xadrez entrou na sua vida? Bom, ele entrou na Paraíba aos 15 anos de idade, na escola, né? E eu era principiante. Principiante é a pessoa que está aprendendo, né? Claro. Mas quando eu cheguei a Bauru, eu também tive essa oportunidade. Eu fui aluno na escola de xadrez do Bauru Tênis Clube e o mesmo professor também dava aula no SESC. E como eu estava desempregado, porque não arrumava emprego na questão do quartel, né, que a gente vai, ninguém emprega uma pessoa que vai para o quartel, servir exército, eu aproveitei esse tempo frequentando o Bauru Tênis Clube, que me abriu as portas também, mesmo eu não tendo condições de ser sócio, né, mas eu frequentava como não sócio e era aluno, e depois que o professor casou em 79, eu passei a ser o novo professor de xadrez e técnico do Bauru Tênis Clube. Tá, mas você entrou na relação com o xadrez, ou o xadrez entrou na sua vida, então, lá na Paraíba? Em João Pessoa. Em João Pessoa. E se ensinava xadrez na escola. É muito interessante isso, do instrumento da ferramenta do xadrez como um elemento de aprendizado. Né? Certo, só que não era uma matéria extracurricular, como é hoje o trabalho que eu faço e várias cidades do Brasil estão fazendo. Era uma aula e campeonatos internos nas aulas vagas com o professor de técnicas agrícolas e nos finais de semana a gente ia para a escola para fazer os campeonatinhos, mas não tinha a aula de xadrez, o professor de xadrez, que você sabe que tanto o profissional da educação física como professor de xadrez, técnico de xadrez, são profissões novas no Brasil. Claro. Né? E ainda tem gente que me pergunta, poxa, mas você só faz isso? Você só fica mexendo com as peças de xadrez? Então, na verdade, a gente entende que pelo desconhecimento, embora a imprensa, o jornal está sempre divulgando, mas a televisão também divulga o trabalho, o meu trabalho, o trabalho de outros professores, mas às vezes as pessoas não encontram tempo para ler o caderno esportivo. E aí ela não sabe. Esses dias mesmo, o pessoal da Unesp divulgou uma matéria no Jornal da Cidade, o pessoal do Grêmio, né, da Unesp, sim, sobre a importância do xadrez. E a jornalista lá me ligou e eu falei que o xadrez é esporte, é arte, é ciência. Esporte porque é o jogo. Arte porque quando você faz uma partida muito bonita, é como se fosse uma obra de arte. Todo mundo se encanta, fica admirado como que a pessoa fez aquelas jogadas, né, sensacionais. Né? E ciência porque a matemática é uma ciência exata. E não dá para você jogar xadrez sem usar o cálculo matemático. Aí eu lhe pergunto, e os meninos que são ruins de cálculo? Porque tem muito menino, por exemplo, eu gostava muito de aula de geografia, história, literatura, mas eu me virava com a matemática, mas eu sou ruim de raciocínio matemático no sentido prático do dia a dia. Bom, eu também sou. Diz que quem tem fama deita na cama. Pessoas acham que eu sou super inteligente, que eu sei tudo, mas eu não sei. Eu sei bem pouco. Tanto é que eu me considero um eterno aprendiz. Mas ajuda, porque se você fizer um cálculo errado, você não vai fazer o checkmate. Você não vai se defender. Então, não é aquele cálculo assim tão exigente e que você seja um gênio da matemática. Mas facilita, porque no tabuleiro você tem que desenvolver a visão espacial. Você tem que enxergar aquelas 64 casas e as 32 peças, e a cada jogada é um problema novo que surge. Então, se você não fizer o cálculo correto, você vai perder.
O Então, cálculo que você diz é o raciocínio de tentar imaginar mais de um movimento? sim, na defesa e no ataque? Dependendo da situação, que é o que nós chamamos de combinação, você vai criar uma série de 4, 5 jogadas, 6 jogadas, para chegar no produto final, que é o checkmate. Ou até mesmo para deslocar suas peças de um determinado ponto do tabuleiro para a defesa. Então, se no meio do caminho você erra uma jogada, automaticamente você está perdido. Contando que a cada nova jogada, essa movimentação e essas combinações mudam, porque o outro também vai jogar. Exatamente. Porque a partida de xadrez é uma luta de ideias. É o seu conhecimento contra o meu conhecimento. Então, se a pessoa não tiver o estudo, a preparação, o treinamento, ela não vai conseguir ganhar de uma pessoa melhor. Então, outro dia um rapaz estava falando que ele joga com um amigo, mas que ele sempre perde do amigo. Eu falei, olha, em primeiro lugar, se você perde sempre, é porque ele é melhor do que você. Sim. Então, qual é o próximo passo? Você vai me procurar, você vai estudar comigo, você vai tentar lembrar das partidas que você jogou, porque a memória é muito importante. Aliás, o xadrez ajuda a desenvolver a nossa memória, ajuda muito. Então, através da memória, você vai me mostrar a partida. É como... Para identificar... Ontem eu estava trabalhando com os alunos e eles falaram, professor, mas você está mostrando partida aí de quanto tempo? Eu falei, de 30 anos, de 35, de 20, de 10. Hoje mesmo, enquanto eu aguardava você me chamar para cá, na sala de espera eu estava preparando uma aula com um livro, olhando lá o diagrama. Aí quando eu chegar à tarde eu não vou mais precisar do livro. Eu vou simplesmente pegar aquele diagrama que já está na minha memória e vou passar para os alunos. Mas isso aí não é que eu seja super inteligente, é pela experiência, pelo tempo e pela dedicação, porque eu também não posso ficar aqui. Eu estou aguardando uma pessoa e fico pensando nela. Não, eu estou preparando a aula, então vou concentrar só no livro, só na aula. Quando ele me chamar, eu vou lá. Mas ele ajuda muito na concentração. Exatamente, porque as pessoas falam, não, mas precisa de silêncio. Não, o barulho é um treinamento para a concentração. Eu não posso ficar aqui pensando no jogo e preocupado com o que está acontecendo ao lado. Então eu me concentro. Pode ter o barulho que for, eu estou ali preparando a minha aula, sentado, eu estou estudando, eu estou lendo, para depois eu transmitir para o aluno. Então requer realmente a concentração, a paciência, né? A visão espacial, que é você observar o todo, né? E como você, que já lidou com muitos meninos, garotos e meninas, vê a questão, por exemplo, daquele menino irrequieto, o impaciente, ansioso, para sentar na frente de um tabuleiro. Bom, essa paciência sua que você tem, você desenvolveu com o xadrez ou ela já é um pouco natural sua também, Paraíba? Olha, a gente sempre recorda, como você perguntou, da minha infância, do meu passado, né? Eu sempre fui uma pessoa relativamente tranquila, né? E eu acredito que o que me ajudou muito foram os livros, né? A leitura, porque você tem que sentar e ficar quieto. E com o passar do tempo apareceu o xadrez, e o xadrez é a mesma coisa, você tem que sentar e ficar quieto. Então tem crianças que realmente elas são agitadas, irrequietas, mas com o tempo, se ela continuar jogando xadrez, já está provado, inclusive nas escolas os professores falam isso, ela melhora. Porque o xadrez requer disciplina. Sim. Atenção. E ele vai jogar, ele perde, ninguém gosta de perder. Né? Ninguém gosta. Agora, nós trabalhamos a questão da deontologia, né? Do respeito, da moral, claro, na qual você perde e a pessoa não é o seu inimigo. Ele é o seu adversário no tabuleiro. Mas acabou o jogo e antes do jogo você cumprimenta a pessoa. Então, se você perdeu, não adianta ficar dando desculpa. Às vezes a gente ouve no futebol, ouve muito no futebol. Olha, nós não perdemos para o outro, perdemos para a gente mesmo. Eu acho isso deselegante, sabe? Feio. Se você perdeu, você jogou sozinho? Não, você jogou contra o outro. Você perdeu porque você errou e o outro soube aproveitar o seu erro. Porque se ele não soubesse, seria empate. Nem você perderia e nem ele. Então, quando a pessoa fala desse jeito, que o nosso time foi melhor, isso não só no futebol, mas em qualquer modalidade esportiva, ou até mesmo na vida, né? A gente perde muito e a gente ganha também. Mas o saber perder na vida é muito importante, porque eu sempre falo para meus alunos, a pessoa que ganhou, ela quer ser homenageada, respeitada, felicitada. O
que vai diminuir em você chegar lá e dar a mão para o adversário? Eu lembro de um episódio que nós vencemos os Jogos Regionais em Jaú, se eu não me engano foi 2004. E uma cidade aí próxima da gente, famosa, né? Bem mais rica financeiramente do que Bauru, eles perderam para a minha equipe. E um jogador já adulto, né, chegou em mim e falou assim, olha, Paraíba, vocês venceram, mas nós somos os melhores. Eu falei, mas eu sei que vocês são os melhores. Só que hoje nós demos sorte. Então, parabéns para vocês que são os melhores. Então, você imagina se eu tomasse aquela reclamação dele, aquela ofensa, e revidasse também. Eu estaria no mesmo nível dele. Pelo contrário, eu elevei mais ainda o moral dele, o ego dele, que estava, né, cheio, que ele era o melhor. Tudo bem, só que hoje, ó, nós demos sorte, nós vencemos. A vida é assim. Nem sempre vence o melhor, né? Claro. Às vezes vence aquele que se dedica mais, que trabalha mais, que tem mais fé, tem mais paciência. Esse é o verdadeiro vencedor. Você é católico? Sou. Sempre fui, desde criança. E nunca senti, eu falo para as pessoas, porque hoje em dia parece que até o modismo da pessoa mudar de religião, como já me falaram, saia da sua zona de conforto. Ah, mas eu não quero sair. Foi tão difícil eu chegar nela, por que eu vou sair? Interessante. Não é verdade? Por que eu vou mandar você? Olha, mas muda. Você... Não, mas por que eu vou mudar? Eu estou bem. Por que eu vou mudar da minha profissão se eu gosto do que eu faço? Por que eu vou mudar de religião se eu gosto da minha religião? Aliás, Deus está em todas elas. Eu acredito assim. Ninguém é meu inimigo. Não é porque ele não tem o mesmo pensamento que eu vou brigar com ele, vou ofender ele, vou diminuir ele. Não. Outro dia um senhor me falou isso. Olha, eu li a sua entrevista no Jornal da Cidade, entrevista da semana, e eu quero lhe fazer uma crítica. E eu falei, e eu estou pronto para ouvir a sua crítica. E ele disse assim, olha, você é católico. E pela Bíblia não era para você ser católico. Aí eu disse, olha, mas sabe o que acontece? Eu vou explicar para o senhor. Eu, com tudo que eu já li e eu aprendi, eu não vi que está errado eu ser católico. Não cheguei nesse ponto que o senhor chegou ainda. Então, por enquanto, eu vou continuar sendo católico. Aí ele falou assim, poxa vida, Edivaldo, muito obrigado, né? Eu falei, por quê? Ué, porque você não ficou bravo comigo. Não, mas de jeito nenhum. O senhor tem o seu ponto de vista, eu tenho que lhe ouvir. Aliás, o professor o que mais faz é ouvir, né? Ouvir e falar bastante, né? Sim. Né? A minha mulher fala, Edivaldo, você fala demais. Eu falei, mas benzinho, eu sou professor. Você já viu um professor mudo? Né? Porque realmente, quem não é do meio, às vezes até aborrece você falar muito, né? Mas a gente procura falar de coisas boas, falar da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? Eu vou pedir para você emprestar um pouco do seu histórico e comentar com a gente algumas questões aqui, até para ajudar a moçadinha que estuda geografia para fazer essa divisão aqui. Zona da Mata, Brejo, Agreste, Cariri e Sertão. São coisas diferentes e, embora eu tivesse isso no imaginário, eu não, confesso que não sei subdividir. Então eu ia pedir a sua ajuda para isso. Muito bem. A Zona da Mata é até aproximadamente 100 quilômetros da capital. Litoral. Né, do litoral. Depois é o Brejo, que aqui o pessoal fala que é um lugar fértil, né? Lá é fértil, chuvoso, mas como na Paraíba tem a Serra da Borborema, algumas cidades, não é frio, o pessoal lá fala que é frio, mas não é. É uma temperatura no mínimo de 15 graus, né? Mas é agradável, né? É o Brejo. Adentrando um pouco mais, sentido leste-oeste do estado, aí vem o Agreste, que já começa, no verão é seco, né? Bem pouca chuva, né? Depois vem o Cariri, que aí já é uma região bem mais seca, e a vegetação também é diferente, Zona da Mata. Mas não é o extremo ainda. Não é o extremo ainda. O extremo é o sertão, né? Que é o lugar onde chove menos e é mais seco. Para você ter uma ideia, Nelson, mesmo no Brejo, uma cidade chamada Remígio, no interior da Paraíba, há uns 10 anos atrás, ficou 2 anos sem cair uma gota d'água. Então o pessoal comprava água. Embora seja teoricamente mais molhado. Mais molhado, mais perto, né, que se planta batatinha, inhame, batata doce, o feijão de corda, né, que lá nós chamamos feijão verde. Mas quando a seca vem, é muito difícil, é um sofrimento grande, né? Eu, quando vejo na televisão... A seca é difícil. Tranquilo.
eu fico emocionado com o sofrimento, até hoje, Sim. do povo de lá. Mas eu tenho fé que um dia tudo vai melhorar. Explica então por que a gente chama a parte da região de onde você nasceu de Hollywood nordestina. Bom, a cidade de Cabaceiras, lá já foi filmado vários filmes. É uma região do Cariri, uma região seca, e que o pessoal agradou devido à questão geográfica, né? Lá em Cabaceiras tem o Lajedo de Pai Mateus, que são pedras enormes, lapidadas pelo vento, e a paisagem é encantadora. Então é por isso que as pessoas vão para lá. Sem contar que tem a festa do bode-rei, porque lá o gado é difícil criar gado, devido à seca. Então o bode, o caprino, ele resiste mais à seca. Então eles tomaram isso aí como uma coisa boa para motivar, para incentivar e para divulgar a cidade. Então tem concurso, tem festa do bode todo ano. Como tem o forró, mundialmente conhecido já em Campina Grande, né? Sim. São dias e dias de forró. Como também tem em Caruaru, né? Mas a Paraíba respira forró. E por que o bode é rei? Eles inventaram o bode rei, tipo de um concurso, né? Que o melhor seria o rei, né? E é o rei do lugar porque só ele resiste, né? A toda a seca, né? Ao sofrimento. Né? É mais ou menos como a gente olha do outro lado do mundo, a relação com o camelo, né? Sem dúvida, Ou dromedário. Exato, porque tem os dois, né? São parentes, né? Diz que é parente, porque a diferença é a corcova, né? O camelo tem duas, o dromedário só uma corcova, né? Sim. Legal. O que te deixa triste? Você, por exemplo, comentou a relação com a seca aqui, mas nas relações do dia a dia. O que me deixa triste, embora a gente saiba que sempre teve na humanidade, é o sofrimento do ser humano, né? Uns com tanto, outros sem nada, né? Gente jogando comida no lixo, gente que não sabe repartir com o outro, gente egoísta, vaidosa, mas isso não vai mudar, sempre teve na humanidade. Então a gente tem que aprender com essas lições o caminho que a gente quer seguir. Se a gente quer repartir com os outros, ou se a gente quer tudo só pra gente. Eu gosto de repartir. Eu me sinto bem repartindo. O que te deixa feliz, então? Sim, é o caso da minha profissão. Quantas pessoas já aprenderam comigo, quantas pessoas já me ligaram, quer saber do meu trabalho, e eu nunca me recusei de ensinar ninguém, de orientar, de passar o meu conhecimento, porque eu não vou ficar aqui a vida inteira. E quando eu aposentar, ou quando eu parar de trabalhar, ou até mesmo quando eu partir, alguém vai ter que dar continuidade. Eu vi na televisão uma vez, eu nunca esqueço, de um senhor que ele plantava orquídeas e que ele fazia combinações para surgir orquídeas diferentes, novas, e perguntaram qual era o segredo dele. E ele falou que ele ia morrer com aquele segredo. Aí outra vez eu vi também na televisão uma senhora que fez um prato delicioso e perguntaram qual era o segredo dela. E ela falou que não, que ela ia guardar aquele segredo, que era só para ela. Bom, mas eu respeito também o ponto de vista deles, né? Só que eu penso diferente. Eu acho que aquilo que a gente tem de bom, e que é uma dádiva que Deus nos deu, cada um tem uma missão, a gente tem que ensinar novas pessoas, para que muita gente possa fazer, possa aprender e tirar bom proveito disso aí. O que significa o xadrez para você? Bom, eu falo que o xadrez significa a minha vida, né? Embora a vida da gente é um todo, né? É o trabalho, é a família, né? Eu amo a minha família, você percebeu isso. Os meus amigos, as pessoas que colaboraram para que eu chegasse nesse ponto, né? Ser conhecido, meu trabalho ser respeitado, mas eu não consegui sozinho. Eu lutei muito e muitas pessoas me ajudaram. Além dessas pessoas, eu posso incluir a imprensa de um modo geral, rádio, jornal, televisão. Porque se você não lê o jornal falando de xadrez, se você não ouve o rádio falando de xadrez, se não vê a televisão falando de xadrez, então eu lembro que recentemente eu estava numa loja aí de um amigo e chegou uma senhora já de idade, né? E ela, eu conheço você, eu já lhe vi na televisão, tá vendo? No programa Ponta a Ponta, falando do xadrez, falando da memória. Então hoje em dia as pessoas estão muito voltadas para a questão da memória, o Alzheimer, que é uma doença terrível, né? Sim. E eu agradeço muito aos médicos, porque eles estão incentivando as pessoas, a partir dos 50 anos de idade, para que elas joguem xadrez,
façam o caça-palavras, né? Joguem dominó, joguem damas. Estimule o cérebro, Estimule o cérebro ao raciocínio. Porque o computador, a internet, é uma ferramenta que ajuda, mas você precisa usar o seu cérebro, movimentar suas mãos, caminhar, conversar com as pessoas, porque isso aí também é uma terapia muito boa. Se o computador for uma ferramenta o que se busca lá dentro, estimular o raciocínio, tudo bem. Agora, se for uma ferramenta só de apertar teclas e ficar pulando telas... Então, a minha preocupação é que eu percebo assim, que principalmente crianças hoje em dia, e os pais poderiam acompanhar melhor, é que elas ficam horas e horas no computador. Chega no outro dia na escola, a criança está com sono. O diretor não quer que você deixe o aluno dormir em sala de aula. Não, ninguém quer ver a criança dormindo em sala de aula. Mas aí a gente vai chegar perto da criança com jeito para não dar um susto, porque é perigoso, a pessoa está dormindo, toma aquele susto, pode fazer mal. Filho, por que você está dormindo? O que aconteceu? Ah, professor, eu fiquei na internet, fiquei no computador. E então? Aí como é que uma criança dessa, ela vai aprender na escola, ela vai desenvolver? Ela está cansada, o cérebro está precisando do quê? Porque tudo tem o limite. O nosso corpo é uma máquina. Tem a hora de passear, tem a hora de brincar, tem a hora de divertir, tem a hora de trabalhar, tem a hora de comer, tem a hora de dormir. É uma máquina programada. Então, quando você queima uma etapa, o corpo vai cobrar de você e sair lá na frente. Então, as pessoas dizem assim, poxa, mas você só faz isso. Mas para preparar uma aula de xadrez, para jogar xadrez, eu tenho que estar bem alimentado, eu tenho que estar bem fisicamente, psicologicamente, estar tranquilo, porque eu vou desenvolver um papel. Imagina eu aqui com você, aborrecido, nervoso, cansado. Não, então, eu rezei à noite, eu pedi para Deus me iluminar, eu dormi bem, quer dizer, eu me preparei para hoje. Ontem na escola aconteceu que eu estava preparando a menina, e ela vai jogar o campeonato daqui a 2 semanas, e ela já está preocupada com o campeonato. Eu falei, não, vamos primeiro terminar esse dia, que são as palavras de Jesus, né? Há 3 dias na sua vida que você deve se dar conta. O ontem, ao qual você não tem mais poder sobre ele. O amanhã é incerto. Portanto, viva hoje da melhor maneira possível. Então, eu não fui à escola, mas eu vim aqui. Eu avisei que eu tinha um compromisso aqui. Eu não estou aqui pensando na escola, porque eu vim para cá. Então, eu procuro me programar. Cada coisa no seu tempo. Então, eu disse para a menina, olha, vamos estudar hoje aqui. Vamos fazer a aula. Aí, quando chegar o dia do campeonato, aí o que você aprendeu hoje, você vai usar lá. Mas se você ficar pensando nele, aí você não vai aprender o que eu estou lhe ensinando. Claro. Então, é o meu jeito de trabalhar, entendeu, Nelson? Isso não quer dizer que eu seja um ótimo professor, que eu seja... Não, pelo contrário. Ontem mesmo eu falei para a aluninha, né, que a gente também aprende com as crianças. Né? A gente aprende, eles têm muita coisa para nos ensinar. Agora, há pessoas que acham que, não, porque eu sei tudo. Não, não é. A gente é uma troca, né? A vida é uma troca boa, né? Claro que todos nós temos nosso momento de tristeza, de dificuldade, mas não pode perder a fé. Não tenho dúvida. O meu mote é a fé. Muito bom. Ia pedir para você, no final do nosso papo, como você leu muito, não sei se do cordel, enfim, não quero te influenciar, você que escolhe, ser o convidado aqui, de algum livro ou autor, ou alguma questão que você tenha lido que tenha demarcado você, que você acha interessante compartilhar. Olha, mais uma vez, voltando à entrevista lá no Jornal da Cidade, além de livro, eu gosto muito de filmes, né? Sim. Então, um filme assim que me tocou muito foi O Quarto Sábio, né? Porque fala exatamente disso. Às vezes a pessoa busca Deus lá no infinito, e eu vejo Deus dentro do coração da gente, né? Livro, eu já li muito livro, mas um livro que me chamou muita atenção, que eu também falei no jornal, foi o César e Cristo, porque o filósofo Will Durant, ele foi estudar a Roma Antiga, e para a gente entender o nosso país, a gente tem que ir lá. As leis, a política, os costumes, porque, quer queira ou não, nós somos descendentes do povo europeu, e do povo africano também, e do povo indígena, como eu disse no início da entrevista. Então, quando a gente vai estudar lá atrás a história dos nossos antepassados, a gente aprende muito, e muitas vezes também nós podemos evitar alguns erros que eles cometeram.
Porque você não precisa errar para aprender. Você pode aprender com o erro do outro. Ó, esse caminho aí não dá certo. Claro. Não é verdade? Você, como jornalista, eu sei que lê muito, pesquisa, para poder desenvolver seu trabalho, principalmente na política, que é uma fogueira de vaidades muito grande, como em todo ambiente, né? É na política, é na religião, é no esporte, é no meio acadêmico. Existe muita vaidade, então você tem que saber lidar com as pessoas, entender o jeito de cada um, porque é como eu falei, ninguém é nosso inimigo, apenas discorda nas nossas ideias, como nós discordamos também. Mas a gente procura, como diz, acalmar, tranquilizar, né? Tornar o ambiente saudável. Eu acho que é isso aí. Edivaldo, muito obrigado por você bater papo conosco, mas sobretudo falar sobre essa relação de vida que tem, felizmente, pela coincidência, bastante integração com o nome de onde você veio, Esperança. Tem um texto muito bonito que fala exatamente da esperança, né? Que Deus mandou muitas estrelas para a Terra e, após alguns dias, ele percebeu que elas voltaram para o céu. E ele perguntou, escuta, eu mandei 100 estrelas e aqui tem 99, só ficou uma lá? Aí disse assim, ficou a estrela Esperança. Mas por que ficou lá na Terra a estrela Esperança? Aí ele falou assim, então, porque na Terra tem as pessoas vaidosas, tem as pessoas amáveis, tem as pessoas humildes, tem as pessoas agressivas, tem todo tipo de gente lá. E a Esperança ficou lá porque o sonho dela é que um dia ela veja esse mundo muito melhor do que é agora. Muito obrigado por você compartilhar conosco, Dias. Câmara Livre de hoje conversou com Edivaldo Bezerra Diniz, o Paraíba de Esperança.